Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos aqui para mais uma aula, do nosso curso, Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Estamos estudando aqui o livro de Números. Hoje é a nossa aula de número 18. Hoje nós vamos estudar os tópicos 2 e 3, conforme está aqui no esboço do livro de Números. Vamos falar sobre a viagem do Sinai a Cádiz Barneia e o fracasso em Cádiz Barneia devido à incredulidade. Nós temos aqui nesta página o tópico 2, a viagem do Sinai para Cádiz Barneia. Números capítulo 10, versículo 11 até capítulo 12 e versículo de número 16. No tópico primeiro aqui nós temos a partida de Israel e Hobabe. Israel iniciou a marcha em ordem militar, cada tribo em seu posto, as bandeiras que representavam cada uma das tribos de Israel no alto, e todos conduzidos pela nuvem. A nuvem era o guia de Israel. Onde quer que a nuvem ia, o povo de Israel a seguia. Moisés convidou seu cunhado, Hobabe, para ser o guia de Israel. Hobabe, a princípio, não quis, mas acabou aceitando o convite. Ele conhecia bem o deserto, sabia onde estavam os mananciais, os oásis e os melhores lugares para acampar. Então, Hobabe, cunhado de Moisés, foi o guia de Israel durante essa viagem. Bom, nós temos aqui o descontentamento do povo e o desânimo de Moisés, capítulo de número 11 de Números. A respeito aqui das murmurações, nós vamos falar depois sobre a falta de carne e a pesada carga de Moisés, vamos falar sobre as críticas de Miriam e Arão. Então vamos aqui, as murmurações. Dentro em breve, Israel desviou seu olhar de Deus e começou a queixar-se no deserto. As principais murmurações descritas são as queixas nos extremos do arraial, inclusive o Senhor queimou algumas extremidades do acampamento e Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Nós vamos ver aqui na próxima página, que houve lamentação no próprio acampamento, houve críticas, da parte dos líderes mais fiéis a Moisés, que eram Arão e Miriam, seus irmãos. Então vamos aqui para a próxima página para falarmos sobre isso. Então aqui nós temos o problema da falta de carne, e a pesada carga de Moisés. Moisés, diante de tanta reclamação, Moisés ele ficou assim bem estressado, bem frustrado, porque não estava conseguindo satisfazer as necessidades do povo. Aqui entra em questão a vontade do povo em comer carne. Mas o problema não era apenas a vontade do povo em comer carne. Era a grande reclamação que estava por detrás disso. O texto bíblico, relata o povo reclamando a Moisés da seguinte maneira: "Ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito." Olha a expressão, de graça no Egito. Não era de graça, eles eram escravos lá. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Olha o que eles vão dizer, irmãos, presta atenção. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada, a não ser este maná. O maná foi algo tão extraordinário que Deus enviou para sustentar o seu povo, que era algo que chegava até eles diariamente,
às sextas-feiras vinha em porção dobrada, eles recolhiam aquilo e preparavam os seus alimentos, né? E agora eles estão reclamando de um grande milagre que Deus estava proporcionando para eles, que era o maná. O maná era algo tão extraordinário que a expressão maná significa em hebraico, que é isto? Então vejamos, aqui não era apenas o desejo de comer carne, era uma murmuração reclamando do milagre de Deus e desejosos de voltarem à vida de escravidão. Então Deus resolveu, então isso trouxe um grande pesar, né? Um grande pesar a Moisés, e Moisés então ele pensou até em deixar o seu cargo. Então Deus resolveu essa questão, comunicando do seu espírito a 70 anciãos que profetizaram na tenda para eles ajudarem Moisés. Diz a Bíblia que quando o Espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento, ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e eles profetizaram no acampamento. Então isso gerou, né, um ciúme da parte de Josué, e Josué foi reclamar para Moisés que haviam 2 homens que estavam profetizando no acampamento. E Moisés até o repreendeu, né? Josué, você tem ciúme de mim, né? Quem dera todos profetizassem. Como que Deus resolveu a questão da necessidade do povo, o desejo de comer carne. Deus trouxe, através de um vento, codornizes que caíram exaustas no arraial. E a Bíblia diz que o povo, né, comeu tanta carne, né, se empanturrou de tanta carne, que carnes saíram, né, pelas narinas, né, fazendo uma menção de que eles estavam pondo para fora tanto que eles comeram com tanta gula. Mas Deus ficou tão irado com aquela situação que enviou uma praga sobre os que estavam dominados pela murmuração e pela gula. Por isso aquele lugar foi chamado de Kivrot Hatavá, sepulcro dos cobiçosos. Muitos foram enterrados ali no deserto, infelizmente, por causa da murmuração, da reclamação do estado de estarem livres agora, desejando voltar à escravidão e reclamando do milagre de Deus que os sustentava no deserto, que era o maná, o pão que descia do céu. Nesta página aqui nós temos as críticas, né, de Miriam e Arão. Aqui nós temos aqui que Números capítulo 12 e versículo 2 revela ali o verdadeiro sentido da reclamação de Miriam e Arão, porque eles não estavam contentes em ocupar o lugar de segundo posto em Israel. Eles queriam ser protagonistas, né? Vamos dizer assim. E eles utilizaram da questão do casamento de Moisés para reclamar, né? Fazer uma reclamação contra aquele líder. Aqui nós temos uma questão, né? Ali fala sobre que a reclamação se deu por causa da questão da mulher cuxita, mulher cuxita ou etíope. Então existe divergência entre os estudiosos acerca da identidade da mulher referida no texto de Números 12 e 1. Alguns acreditam que essa mulher etíope era a própria Zípora. Ela era uma midianita, mas que foi designada por Miriam e Arão como cuxita. Cuxi ficava na região sul do Egito, mas Midian também incluía a parte noroeste da Arábia, onde também habitavam tribos cuxitas. Então, provavelmente essa mulher cuxita é a própria Zípora, embora existam outras pessoas que defendem, né, que Zípora havia morrido e Moisés havia casado novamente.
Mas muitos, talvez a maioria aí, né, acreditam que essa mulher cuxita é uma referência à própria Zípora, ok? Então nós temos aqui, né, que diante desta reclamação de Miriam e Arão, Deus os repreende, lembrando-lhes que Moisés era quem era o líder escolhido. Então Deus feriu Miriam com lepra. O texto hebraico usa a expressão tissorate, que significa que ela passou a sofrer uma doença de pele, mas não sabemos exatamente se essa lepra era a própria hanseníase. Parece que sim, não é? Mas o texto fala de forma genérica, sofrer doença de pele, né? Ela passou a sofrer uma doença de pele, tissorate, tá? Mas provavelmente aqui é um caso de hanseníase. Moisés intercedeu e Miriam ficou curada, mas ela foi expulsa do arraial por 7 dias, como uma advertência de quão grave é criticar os servos do Senhor. Aqui a questão não é a crítica em si, foram os motivos, né, por detrás dessa crítica. A crítica, ela apenas foi uma desculpa para mostrar o descontentamento daqueles 2 líderes de estarem ocupando posições secundárias. Eles desejavam, né, ter protagonismo naquela história. Bom, vamos falar aqui sobre o fracasso, né, em Cades Barneia, capítulo 13 e versículo 14 de Números. Depois de terem viajado 320 quilômetros, os israelitas chegaram a Cádiz, fronteira de Canaã. Deus confirmou a promessa de dar-lhes a terra, bastava-lhes conquistar e tomar posse dela. Porém, fracassaram por sua incredulidade e tiveram de permanecer mais 38 anos no deserto. No capítulo 13, mostra aí, né, a missão dos espias para explorarem a terra. O envio dos espias teve sua origem no pedido do povo a Moisés. Porém, Moisés não discerniu o verdadeiro motivo desse pedido, né? Porque o verdadeiro motivo desse pedido de enviar espias à terra é porque eles não estavam seguros de Canaã, de que Canaã fosse um país de abundância, como Deus havia dito. E eles temiam também a guerra e queriam saber se era possível conquistar aquela terra. Moisés, então, né, não discerniu o verdadeiro motivo e pareceu bem aos seus olhos e enviou, então, os espias à terra. Eles foram, espiaram a terra, retornaram, trazendo um ótimo relatório com relação às riquezas da terra. Trouxeram até um grande cacho de uva, né, para demonstrarem que a terra era muito fértil. Mas 10 espias trouxeram um relatório muito aterrorizador no que diz respeito às fortalezas daquela terra. E aí o povo ficou muito apavorado. Caleb tentou acalmar o povo, mas os 10 espias reafirmaram que não poderiam conquistar Canaã. Haja vista que era uma cidade fortificada e falando de maneira hiperbólica, né? Disseram que as suas torres tocavam os céus, que ali haviam gigantes e que eles próximos daqueles gigantes eram como pequenos insetos, né? E etc. Então o que aconteceu? No capítulo 14 nós temos aqui a reação de Israel, né? E o juízo de Deus. Então, diante daquele relatório desfavorável dos 10 espias, os israelitas deram crédito para eles. Gritaram de desespero, choraram a noite inteira, quiseram nomear outro líder e voltar para o Egito. Disseram que Deus os havia trazido para uma armadilha, para matar os homens à espada e fazer de suas mulheres e filhos escravos dos cananeus. E aí os fiéis tentaram ali dissuadir os rebeldes do seu erro, mas a multidão falou até em apedrejá-los.
Então, naquele momento, Deus interveio, mostrando a sua glória no tabernáculo. Moisés então intercede, não é? E pede a Deus que tenha misericórdia do seu povo. Deus perdoa o seu povo, não é? Mas os disciplina. Os 10 espias morreram e o povo foi condenado a peregrinar 40 anos no deserto. Todos os homens maiores de 20 anos morreriam no deserto, salvo os espias fiéis. Diante disso, diante desta punição de Deus, os israelitas, tentam conquistar a terra sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de Moisés, por conta própria. Eles se arrependeram da rebeldia deles e disseram: vamos conquistar Canaã. O texto bíblico diz, Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo à ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada, visto que deixaram de seguir ao Senhor, e Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e os derrotaram e os perseguiram até Hormá. Então eles perderam a oportunidade de apossar-se da terra e peregrinaram mais 38 anos no deserto. Já haviam peregrinado quase 2, completando aí o total de 40. Então, nessa última página aqui, no capítulo 15 de Números, nós temos aqui preceitos diversos. Os preceitos referentes aos sacrifícios que haviam de ser oferecidos quando Israel entrasse em Canaã eram uma maneira de animar os hebreus mais jovens a crer que, em geral, a nação se apropriaria da terra prometida. A provisão para expiar as faltas inadvertidas contrasta acentuadamente com o castigo severo do pecado consciente. Toda obediência, ainda que não intencional, era pecado, mas se não fosse deliberada, podia ser expiada. Por outro lado, o israelita que, com plena consciência, injuriasse ao Senhor em atitude desafiadora, desprezando sua palavra e quebrando o seu mandamento, seria destruído. As franjas que os israelitas tinham de fazer nas bordas de seus vestidos serviam para lembrar-lhes que deviam obedecer aos mandamentos do Senhor e não andar segundo a vontade humana. Que Deus abençoe aos irmãos. Chegamos aqui ao final de mais uma aula. Qualquer dúvida que surja, fique à vontade para enviar uma mensagem no meu privado, ou caso queira fazer um comentário, fique à vontade também, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe e até a próxima aula. Paz do Senhor para todos.